Oi! Olá, boa noite. Tudo bem, Catiúcia? Tudo ótimo, Bruna. E você? Tudo jóia, graças a Deus. Já vou te dar o espaço aqui para você se apresentar aí para a galera, falar seu nome, sua profissão, de onde você fala. Certo. Meu nome é Catrícia Valéria, sou engenheira civil de Natal, no Rio Grande do Norte. Ah, esse lugar maravilhoso! Fui passear aí, é lindo demais, viu? E mais mesmo. Coisa boa. Primeiramente, quero te agradecer pela disponibilidade para estar aqui, né, para contar um pouco mais sobre a sua história aqui, porque eu estava até falando aqui antes, né? Às vezes quando a gente escuta a história de outros profissionais, a gente entende, pera, se ele conseguiu, se ela conseguiu, eu também consigo. E justamente por isso que a gente traz vocês aqui. Então, primeiramente, quero te agradecer por compartilhar um pouquinho da sua vida que mesmo que corrida, né? Você tira um tempinho aí para estar aqui presente com a gente. Então, obrigada de verdade, viu? E para começar, quero ver com você aqui. Você me conheceu como? Por curiosidade, já que a gente está Vamos, conversando mesmo. vamos lá. Eu caí de paraquedas na regularização e fiz o meu primeiro contrato sem saber de nada. Então, passei a trancos e barrancos, mas consegui fazer, consegui entregar, consegui. Só que, o que é que acontece? Eu queria mais, eu queria me aperfeiçoar. Então, comecei a procurar no Instagram. Regularização, começar a ver postagens. E nessa procura, quem apareceu? A Bruna. E assim, já me conectei com ela, porque ela é bem acelerada, que nem eu. Então, é direto ao ponto, não enrola. Então, gostei bastante, me identifiquei muito e comecei a acompanhar. Comecei a acompanhar. Foi quando você lançou a semana, né, o intensivo, ali comecei e achei super legal, porque se ela dá esse conteúdo nessa semana, imagine o curso dela. Então, eu estava, no momento, estava para fechar um contrato. Coincidentemente, abriu a matrícula. Aí eu fiz, não, vou fazer. Fiz a matrícula no curso dela e comecei em paralelo foi bem no período, fechei esse contrato. E nisso, no meu primeiro cliente, eu só tinha feito a documentação. Então, eu não sabia os outros processos, né? Eu só entregava a documentação. Então, eu queria entregar mais para o meu cliente, eu queria agregar valor, queria realmente desenvolver todos os passo a passo, levar realmente ele, pegar na mão e organizar todo o trabalho burocrático que o cliente não quer fazer. Então, e aí foi desenvolvendo. Que coisa boa, né? E ela já contou grande parte da história dela. Mas Eu isso falo foi demais. no. Ah, mano, você tá em casa, porque aqui eu converso mesmo. Mas deixa eu te perguntar, isso foi. Você lembra quando foi? Foi o último evento? Foi no último que você fez. Não, então, olha, tem mais ou menos, assim, se a gente for parar pra pensar, tem mais ou menos um mês que Um você começou. mês, justo. Olha só, que legal. E aí, você participou do evento e no evento, o que que você achou? Foi para começar assim, isso você já tinha um conhecimento ali sobre o que eram essas regularizações? Você tinha tido esse conhecimento na faculdade ou como é que foi sua jornada aí? Não, na faculdade eu nunca ouvi nem falar, na realidade. Então, assim, eu me formei em 2018, passei um tempo fora da área. Hoje em dia, atualmente, eu tenho uma empresa de execução e reparos. Então, caí de paraquedas, certo? Não sabia de nada, de nada, de nada, de nada. Então, fui ali tentando desenvolver um passo a passo assim, né? Fiz a documentação com muitos erros, que a pessoa erra bastante. E na semana que você fez, né, gratuita, para a gente poder aprender, eu aprendi muito, muito mesmo. Então, aquilo que eu tinha passado, que eu tinha sofrido, que eu tinha penado, eu fiz, opa, vamos lá, vamos otimizar aqui. Então, me ajudou bastante para diminuir esse percurso. Então Então, você não tinha nenhuma experiência, né, antes de, assim, de ter realmente vivido esse processo, porque essa parte de reparos que você trabalha são as reformas que vocês fazem, é? isso, reformas e também minha empresa é Conserta Express, então é meio que tipo um marido de aluguel também. Então, Ai, que pequenos legal. reparos a gente também está fazendo esse trabalho rápido. Ai, que legal. Então você saiu da faculdade, você não entrou na área, e quando você entrou, você abriu uma empresa, então, nessa área de reparos. Não, quando eu saí, na realidade, quando eu entrei, minha história senta que lá vem conversa, viu? Que Então, é pode coisa. contar. Quando eu saí da faculdade, eu passei um tempo, foi na época que
passei um tempo, eu tenho outra empresa, na realidade, que eu tenho empresa de fotografia, fiquei um bom tempo nela, e veio a pandemia. Então, na pandemia, eu parei completamente, porque não tinha evento, não tinha como trabalhar, não tinha nada, e fiquei em casa. Quando eu decidi voltar, eu fiz, não. Minha mãe sempre ficava, minha filha, você terminou a faculdade, 5 anos para não trabalhar na sua área. E eu Igualzinha a mim, então. Por isso que a gente deu tão certo, porque minha mãe falava uma coisa, minha mãe falava, não, pelo amor de Deus. Você estudou 5 anos, agora você já vai para outra área? Não, quieto, sossega aí. Justamente. E assim, eu confesso, a área de fotografia, eu ganhava muito bem na fotografia. Aqui no meu estado em Natal, se você for trabalhar de CLT, você ganha muito ruim. Isso aí é para todo o Brasil, gente. É isso mesmo. A galera tá recebendo, tem pessoas que conversam comigo por aqui e falam, gente, recebendo R$ 1.200. Você fala, cara, tem gente que não precisava nem ter estudado. Para que passa 5 anos na faculdade, né? Sofrendo ali, pagando, gastando dinheiro para chegar no final e não conseguir ganhar nem um salário mínimo, né? Pois é, justamente. Então, eu não via sentido de ir para engenharia, trabalhar como CLT, que eu não iria tirar, não ia chegar nem perto do que eu fazia na minha empresa de fotografia. Como veio a pandemia, que eu parei, eu fiz, não, vamos. Então, já tenho essa pegada empreendedora, empreendo desde nova. E comecei a ver o quê? Possibilidades de onde me encaixar. Acabei trabalhando um tempo numa empresa, na verdade eu pagava para trabalhar, para estar ali, mas para estar com outros engenheiros, ver outras possibilidades, começar a conhecer, porque na realidade eu saí da faculdade sem saber o que eu queria fazer. Eu achava que eu gostava de obra. Porque a pessoa entra em engenharia e acha que engenharia civil é só obra. Isso, exatamente. Eu também saí com a mesma mentalidade. Eu acredito que eles formam a gente já com essa ideia. Então, tipo, pra você, se não estiver na obra, cara, você é um profissional muito frustrada, né? Porque faz sentido eu entrar em outra área que não seja aí a parte de obras, então a gente fica perdido, né? Porque você fala, meu Deus, e agora? Não, e eu fiquei muito com essa concepção de trabalhar em obra. Ainda comecei a fazer, fiz MBA de gerenciamento de obras e tipo, vou entrar nessa área. Mas quando eu via, gente, é muito trabalho para pouco dinheiro, sinceramente. Eu sou muito prática. Então, comecei, tive a oportunidade, posteriormente, de pegar essa franquia. Então, acabei pegando essa franquia, que comecei a colocar para frente. Mas eu queria mais o quê? Qualidade de vida, não vou mentir. Então, eu queria trabalhar menos e ganhar mais, porque eu já estava cansada de trabalhar muito. E tá certo, tá tudo bem. Eu acho que, gente, a gente tem que encontrar, né? Inclusive, até na nossa aula de ontem, que eu tava com a Daphne, que ela falou que ela trabalhava também de CLT, mas ela teve que sair. Às vezes a gente tem que dar uns passos na vida da gente pra crescer, né? São passos necessários. Aí tem gente que fala, mas será que isso é ganância? Gente, que seja. A gente tem que ter uma vida melhor. Todo mundo deseja ter uma vida melhor. Você passa um tempão estudando, você rala ali muito. Tem que valorizar o nosso serviço, né? Na realidade, vou só pegar um link aí com a palavra que você falou. Não seria ganância, seria ambição. Quando a gente começa a ter ambição na vida, a gente evolui. Aí é uma virada de chave, porque a gente vem com as crenças limitantes de que dinheiro é problema. Ah, não, só é feliz, né? Tem aquelas coisas. Mas quando a gente vê que é necessário, eu quero ganhar, bota uma meta, bota um objetivo, a gente acaba conseguindo tomar proporções imensas, inimagináveis. E foi justamente essa minha virada de chave. Eu falei assim, eu quero que quando eu chegar a 35 anos, eu quero estar rica. Então, eu vou fazer dinheiro até lá. E comecei. Testes. Eu testei muitas áreas. Para ver também questão de afinidade, questão de outras coisas, e me encontrei na regularização. Por quê? Porque é uma área que ninguém gosta. A maioria das pessoas que se formaram com você estão em obras. Elas não querem a parte burocrática. Não quer, porque é chato. Então, assim, a gente conversa. Eu gosto, porque eu adoro resolver problema. Então, eu vou lá, tem um problema, venha com a sua salvação. Mas então, aí eu vou até te questionar, porque como você está trabalhando também um pouco na parte de obras, todas as partes, né, que tem gente que vai falar, meu Deus, mas deve ser muito complicado. Mas todas as áreas têm as suas dificuldades. Só que a parte da regularização, a parte boa é a questão, aquilo que a gente está falando, né? Aquela coisa, o retorno financeiro. Porque às vezes você tem tanto trabalho, igual você falou no começo, você queria ter uma vida, né? Então, assim, ter uma vida de qualidade de vida. E como é que a gente tem qualidade de vida? Tentando ter um retorno maior. Então, se a gente tem possibilidade de ter retorno maior, com certeza a gente vai encurtar esse caminho, né? Justamente. E é fora de sério, porque assim, vendo questão de proporção de tempo, eu faço uma regularização, vamos botar aí levantamento, a parte de projeto, a parte das coisas, vamos botar no Machado. Aí eu tenho 2 dias de trabalho. Se eu fosse tirar direto, alguma coisa e outra.
Fora que eu tenho parceiros, né? Que eu trabalho com parceiros, que eu consigo acabar gerenciando todo esse fluxo de processo. Então, nisso, no máximo, 2 dias. Então, eu consigo faturar bem em 2 dias. Então, numa semana eu consigo pegar isso, eu trabalhar dois dias, 3 projetos muito bons. E assim, já vou, até que a galera ficou bem curiosa com isso, você falou aí de questão de ser projetos rápidos, né? Que às vezes a galera pensa, mas é projeto rápido, porque a edificação já tá pronta, gente. Então isso é fato, né? A regularização, a vantagem disso é que você não tem que criar um projeto do zero, o negócio tá pronto, você só precisa resolver a documentação, encaixar os parafusos, que esse é o nosso papel, né? Resolver os BOzinhos dos parafusos e pronto, né? E aí, só pra te perguntar, você falou sobre a questão de ser bem remunerado. Você poderia falar que uma média de processos que você cobra, uma média de valor cobrado por um projeto, por exemplo? Pronto, uma média de um projeto, que seria um projeto que eu considero, seria a documentação para dar entrada na prefeitura. Eu cobro uma média de 4.000, 4.500. R$ 4.500. Então, igual você falou, gente, é porque hoje, né, sua vida ainda você tá focando na regularização, então, gente, tem menos de um mês, ela já tá começando a ter resultado, então imagina aí, você já deu um prazo para você sair aí e já definir só a regularização da sua vida? Já me deu um prazo até dezembro. Tenho até dezembro para organizar. Perto, hein? Para poder começar a resolver os fluxos de processo das outras empresas e eu conseguir realmente tracionar essa parte de regularização. Não, que coisa boa. E é bom a gente ter essas metas, porque quando a gente tem meta, por mais que às vezes você vai dar um passo assim, que às vezes, meu Deus, como é que vai ser minha vida lá na frente? Quando você tem essa meta, com certeza, gente. E eu falo sossegado, porque a parte de regularização, você já conseguiu ver esse mercado, ele traz sim esse retorno pra gente, porque tem demanda, né? O fato é que existe demanda. E não tem gente nessa área, como você falou, porque a maioria sai, fica ali com o quê? Com medo, com insegurança, nunca entrou nessa área, então fica assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer aí, né? Depois que eu me formar. E aí eu queria te perguntar uma coisa. Sobre a questão de faturamento, a gente falou já de mais ou menos uma média de 4.500 e você falou aí de quantos serviços pegar por mês. No seu ponto de vista, hoje, o profissional que entra, como é sua meta, você sabe que você vai ter até planos maiores que esse, eu tenho certeza, né? A gente trouxe aqui a Daphne ontem, a Daphne falou assim, 40 mil numa semana. Então, assim, é coisa que às vezes a gente fala, mas será que dá mesmo esse retorno? Porque a gente vai pra obra, você falou da obra e eu vivi na obra, fiz uma obra e eu ficava assim, gente, tá vindo dinheiro, tá vindo dinheiro. Só que no final das contas, eu ia fazer a conta, eu tava pagando pra trabalhar. Pagando pra trabalhar. Exatamente. Você tem noção? A primeira obra que eu fiz, ela era em outro município. Então, eu não tinha carro, eu tinha que pagar ele era não, eu pagava um carpinteiro. Enquanto ele estava fazendo serviço, era bom. Aí eu colocava gasolina no carro dele e pagava pedágio e tudo mais. Só que aí, depois acabou o serviço dele. E aí eu tinha que pagar pra ele do meu jeito, porque eu não tinha carro. Então ele continuava indo comigo pra obra. No final do mês eu não tava ganhando nada. Gente, nada. E assim, eu ficava na obra o dia inteiro, em uma obra só. Então era muito frustrante pra mim essas questões. Mas hoje, você vê nesse mercado aí, para você consegue enxergar a possibilidade de você ir faturar, como você já falou, um projeto 4.000. Esse faturamento de R$ 10.000 aí na média por mês, né? A gente fala demais porque você falou, na hora que você pega ali em 2 dias, você faz um projeto. Mais de R$ 10.000 por mês com essa área de regularização de imóveis? Não, dá sim, demais. Meu plano realmente é tirar, no mínimo, 10 por semana. 10 mil por semana, porque dá tranquilo. Tem muito processo. Porque tem muita demanda, né? Demais. E no seu município aí, como é que você vê essa questão? Você tem fiscalização, tem demanda? Como é que você enxerga esse mercado aí hoje? Na realidade, aqui no meu município, o que é que eu enxergo? É muita denúncia. Coisa boa, é aquele fofoqueiro, né? Que chega lá. Eu tenho até uma cliente atualmente que ela está fazendo uma obra, veio até perguntar como seria para fazer o licenciamento, né, da obra, porque tinha muita denúncia lá no bairro que ela está fazendo, né, que ela mora. Então, é muito em relação a isso. Muito denúncia. Eu estava até falando hoje na nossa aula, eu falei assim, a galera fala, mas no meu município não tem fiscalização. Eu falei, gente, tem a fiscalização mais eficaz que existe, que é a denúncia. É o vizinho fofoqueiro que fala, peraí, tem alguém fazendo alguma coisa errada ali que não tá aprovado no prefeitura, vai lá e denuncia. E aí a fiscalização bate na hora, né? Então, é uma das formas mais eficazes aí também, né? Aí o pessoal tem medo e corre atrás, né, em relação a isso. E o que eu vejo muito, a parte de regularização, são pessoas que querem vender um imóvel. Porque quando você quer vender, não tem a averbação do imóvel, então perde, né, questão de valores. Então,
Minha última cliente, ela vendeu o imóvel e ela fez um negócio com uma cliente, com uma compradora, para quê? Que ela ia regularizar. Então, ela foi e me contratou para fazer esse processo de regularização, porque ela já tinha colocado no acordo que ia regularizar o imóvel. É isso que acontece. Depois, lá depois que fechou o processo que ela descobre por que que ela precisa regularizar, né? Então, eu já peguei vários clientes assim. Já peguei cliente que o documentação estava aprovada no banco. Aí o fiscal foi lá na edificação e falou assim, opa, peraí. Essa casa aqui tá irregular, não tem como a gente vender essa casa, não. Aí o cliente já vem assim, meu Deus, o que que tá acontecendo, né? Desesperado. Mas é sim mais uma forma, né, da gente captar os clientes, né? Com essa sua experiência e nesse tempo, né, que você tá vivendo. Porque até então você não trabalhava nessa área, mas você vai ver que ainda vai surgir muito mais dessas questões aí. Muito, muito mais. Projeto, às vezes, que a galera manda, um profissional fala que soube fazer e aí não deu conta de fazer e larga o cliente na mão e tchau. Então, assim, é tudo um mercado que ele deve ser explorado. E a gente fica assim, será que se eu entrar, eu vou ter oportunidade? Então, é fato que existe, né? Não, tem mais. E muito das indicações que eu vejo também são profissionais da mesma área. São engenheiros, são arquitetos, que não fazem, que não querem fazer porque acham uma escolha. Então, eles preferem estar fazendo parcerias. Então, todo mundo ganha. Eu ganho, ele ganha. Então, é bem benéfico, porque acaba ficando um processo bem mais rápido para eles. Eles vão colocando energia em outro âmbito, né? Com certeza. E sua decisão, assim, de ter entrado no dicionário, foi porque você já tinha pegado o projeto? Como é que foi? Na realidade, eu estava fechando o contrato. Estava ali, já tinha passado a proposta para ela. E assim, como eu vi a possibilidade de fechar mais um aditivo, vamos botar assim que nem obra, um aditivo daquele contrato, eu precisava o quê? Ou eu ia aprender na marra, que poderia errar, poderia frustrar o cliente. Então, eu preferi entrar no dicionário para justamente ter o quê? Ter o passo a passo do que eu não sabia fazer, porque eu só ia até um limite. Eu não sabia passar dali. Então, eu tinha uma escolha. Ou eu escolho aprender errando, ou eu acelero. Então, eu preferi acelerar esse processo. Né? E tanto que uma das coisas que me ajuda muito é a questão do grupo, né? Do grupo de Telegram. Eu sempre estou ali. Eu, antes de fechar, gente, eu estou precisando disso. Como é que eu faço para poder passar a proposta para cliente? Como é que faz o processo que eu não sabia também, a parte da Receita Federal, como é feito? Então, estava ali em contato. Até, Bruna, por favor, preciso que libere a aula antes para eu poder estar assistindo, para saber como é que eu vou fazer com o meu cliente. Então, muito essa questão de diminuir, minimizar os erros, né? Porque com passo a passo não tem como, gente. Não tem como. Com certeza. Surgir alguma dúvida, tem um respaldo ali, né? Com certeza, e facilita demais, né? E a gente tem aquele negócio, né? Você é a média das pessoas que você convive. Então, quanto mais perto de pessoas ali que estão tendo o mesmo objetivo, é mais fácil você alcançar suas metas ali nessa área, né? Então, e o seu ponto de vista, no seu ponto de vista, né? Ter entrado no dicionário da aprovação literalmente te ajudou nessa área? Demais, demais mesmo. Até questão de postagens. De vir começar a estar ali colocando minha cara. Eu, quando eu entrei, na realidade, eu vou dizer uma coisa que eu não disse a ninguém. Quando eu entrei no curso, eu vou fazer acontecer. E realmente eu vou tirar um dia na semana para começar a fazer conteúdos para colocar no meu Instagram. Então, foi eu entrando, fiz aquele investimento e realmente começando a fazer as divulgações. E depois disso, eu já tive umas 3 clientes, estou com uma para fazer uma reunião essa semana, que já apareceu, porque as pessoas sabem que você é engenheira, mas não sabem com que você trabalha. Não adianta você querer dizer, não, eu me formei, minha tia sabe que eu sou engenheira, mas não sabe o que eu faço, propriamente dito. Então, você tem que falar. O óbvio nem sempre é tão óbvio. Você tem que estar ali colocando e estar falando. Então, todo dia eu estou ali mostrando, colocando a cara no sol, vamos dizer assim, e propagando, e fazendo conteúdos, né, de qualidade, ensinando, tentando. Então, estou bem aberta para esse novo e entrando de cabeça mesmo. E até mesmo, né, você falou aí algo de, mas a gente já é formada. Às vezes a pessoa fala, peraí, eu já sei que ela é engenheira, mas então isso parece tão óbvio, né? Só que a gente sai da faculdade sem saber o que é regularização. Igual você, eu não perguntei quando você se formou. Qual foi o ano que você se formou? Eu me formei em 2018.2.
2018. E para você ter noção, né? Você veio conhecer a regularização em si, o processo por agora, né? Justo. 4 anos praticamente depois que você veio vivenciar. Então a gente às vezes fica na nossa cabeça assim, como é que eu vou passar isso para o cliente? Você tem que entender que ele não sabe do assunto. Se a gente, muitas vezes a gente acaba descobrindo isso ali no decorrer da vida, muito tempo depois, imagina o cliente. Então esse processo de conscientização com toda certeza dá resultado. E você está fazendo certinho, tá? Porque eu acompanho, tá? Você está fazendo certinho. E parabéns. É assim, a gente tem que mostrar. É aquela frase, quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado. Se você não tá ali mostrando o tempo inteiro o que você faz, não adianta. E como é um processo que a gente fala, né, que é um processo de educação, entre aspas, porque a pessoa não sabe que precisa de serviço e a gente vai chegar lá com um problema que ela tem guardado para ela, mas ela não sabia que existia. Então, como é que a gente faz? Não tem como a gente chegar e só falar, você precisa regularizar o imóvel. Você tem que mostrar para ela uma forma que ela realmente entenda. E o que eu, no meu ponto de vista, não tem nada melhor que qualquer pessoa entenda. Até, sei lá, eu fico falando, né? Explica como se fosse para sua avó. Não tem nada melhor para explicar do que quando a gente fala de dinheiro, que qualquer pessoa entende. Então, se você fala, igual você falou numa situação aí da cliente, que ela já colocou para vender, então ela não sabia, né? Então, se a gente usa isso ao nosso favor, às vezes o cliente não precisa chegar lá na frente para poder te contratar. Ele te contrata antes dele querer jogar, às vezes, a documentação lá para o banco, às vezes o banco embolar porque está irregular, a gente vem com um processo de educação antes, né? Porque se a gente entende, aí vem o processo de educação com o cliente, né? Justamente. Facilita bastante. E é isso mesmo, assim, quando é virada de chave. Quando você entende que o processo ele é um processo de educação, gente, de verdade, aí é sossegada, é igual eu falo, é feito bola de neve. Você atende primeiro e vem outros serviços, né? De lá vem outros. E às vezes é mindset, né? Quando você dá aquela virada de chave, você realmente começa a vivenciar. Eu realmente, quando eu entrei de cabeça, eu às vezes nem converso mais com meus amigos, eu entro na internet, já estrategicamente, já vendo algo que eu posso estar levando para o meu conteúdo ali, para estar postando, para estar conectando com as pessoas e estar crescendo. Então, você acaba vendo oportunidade em N lugares, né? Que coisa boa. E aí a gente, inclusive que a gente falou, né, até no dia que eu conversei com você, a gente falou sobre processos, né, quantidade de processos. Você sabia que você podia atender o cliente mais de uma vez? Como a gente falou de contratos aí, por exemplo, a regularização na prefeitura. Aí você até falou, vou ter que atender meu cliente também na Receita Federal. Você sabia que tinha essa possibilidade de fechar mais de um contrato com meus clientes? Na realidade, na minha cabeça, o que é que eu tinha ideia de fazer? De fazer a venda, né? Da documentação e prestar uma assessoria. Porque eu já presto assessoria aqui de obras. Mas não tinha noção de, tipo assim, de cobrar por etapas, por cada coisa. Até porque eu não sabia da parte da Receita Federal, confesso. Eu pensei que era algo mais simples. Então, eu não tinha noção. Achei que era algo mais prático, que até o cliente mesmo poderia fazer. Né? Assim, rapidamente pegar, enfim, não sei o que é que passava até na minha cabeça na época, confesso. Então, eu lembro que uma vez apareceu para mim, eu quis prestar assessoria, mas quando você não confia, porque você não sabe, você mostra, você demonstra. Então, eu não insisti na assessoria, porque eu não sentia confiança naquilo. Eu sentia confiança na documentação e não sentia. Eu precisava de um pouco mais de conhecimento, de um pouco mais de vivência para poder tentar vender aquilo. E hoje em dia, não. Hoje em dia, já com esse estudo, com passo a passo, com tudo mais, entendi. Hoje eu já vejo gente que eu botava, que eu achava que era uma coisa de outro universo, né? Depois coloquei na minha cabeça e simplesmente ficou mais fácil. Não, com certeza. E você falou de não conhecer aí o processo, e é bem comum, eu também não conhecia. Pra você ter noção, eu atendi clientes aqui, por muito tempo, e eu não atendia a parte de regularização na Receita. Eu entregava pra ele a documentação e, tipo, eu corria da outra parte, porque eu não sabia o que tinha que fazer direito. Falava, tem um negócio lá na Receita que o senhor tem que fazer. Tenta procurar um contador, mas o cliente fica mais perdido que a gente, né? Porque se a gente trabalha nessa área, não sabe. Não sabe. Isso, eu falei, eu tô deixando dinheiro na mesa. E eu fiquei por muito tempo, de verdade. Eu acho que eu atendi clientes mais de 2 anos, passando o cliente, falando pra ele procurar outro profissional pra fazer o restante do serviço. E eu falei, gente, tô deixando dinheiro na mesa, eu tô deixando cliente que não tá, tipo assim, tá perdido. Não tá entendendo o que
que tá acontecendo? Falei, não, eu vou começar a fazer esse negócio. E aí, quando a gente vai ver, a gente imagina, cara, deve ser uma burocracia total, você deve pegar um processo lá, deve ser um BO gigante. Só que aí, quando eu fui fazer as primeiras vezes, eu ficava, não, deve ter alguma coisa errada. E antes, tá quando fácil demais. tá fácil demais pra ser verdade. Fiz muito rápido. E quando eu comecei a fazer esses processos da receita, a gente dava entrada no sistema, né? Então, online, e tinha que levar documentação presencial, né? E isso foi alterado no meio do ano passado. Então, agora a gente faz tudo online, né? E facilita demais. Então, era uma labuta, porque eu tinha que marcar horário. Você ia marcar horário, e eles atendiam, tipo, umas 5 pessoas por dia. Você marcava horário para, tipo, quase um mês. Aí você tinha que ficar atualizando o site no começo do dia para conseguir marcar. Então, só que aí eu falava assim, gente, é mais simples do que parece. Então, em vez de deixar o cliente ali sem entender o que ele tem que fazer, é melhor eu atender esse cliente. E eu acho que, vou te falar a verdade, ó, são poucos profissionais que fazem regularização de imóveis, mas que faz regularização na Receita Federal, gente, é quase que nulo, de verdade. Inclusive, dentro do dicionário, tem aluno que atende só a regularização na Receita Federal para outros profissionais. Por quê? Porque não tem gente no mercado, não tem. A galera deixa o cliente na mão, porque não sabe fazer ali o processo, né? Então, assim, entender isso aí, com certeza é virada de chave, né? E é mais simples do que parece. Agora que você já vivenciou aí, que você viu, o que você achou da regularização na Receita? Não, fantástico, fantástico. Já está agora na minha cartela de produtos. Já divulga, né? Fala, Já gente, divulga. regularização na Receita, vocês não sabiam, não, mas ó, a gente faz a regularização, se eu não souber, eu te explico em detalhes, né? E é bem simples, né? Muito mais simples do que a gente imagina. E quando você entrou na regularização em si, tudo da regularização, você achava que era difícil? Qual que era o seu ponto de vista nessa área? O que você via como uma dificuldade, né? Assim, nessa parte de regularização? Não, na realidade, eu sou suspeita em falar em dificuldade, porque eu tenho muita facilidade de aprender as coisas. Só que a minha facilidade é o quê? É de ver. Se alguém falar, eu sou muito de ouvido. Então, se alguém falar, se alguém explicar, eu pego muito rápido. Coisa boa, eu Então, preciso era ler muito algumas vezes, confesso. Não, eu pego muito rápido, eu consigo replicar muito isso. Então, eu conseguia, às vezes eu tinha alguma dúvida, procurava pessoas chaves antes de entrar, né, no curso em relação de documentação, porque na realidade eu só fazia a parte de documentação, que era o levantamento, era questão de memorial descritivo, então era basicamente isso. Então, eu via, porque eu atendo muito municípios no entorno daqui de onde eu moro. Então, cada município muda um pouco alguma coisa. Então, eu entrava em contato com a prefeitura, via o que era necessário e pronto, já trabalhava ali em cima. Mas eu lembro que um que eu fiz me desesperou bem. Então, estou lembrando dessa história agora, que eu não lembrava dela. Foi meu primeiro, que eu fiz o levantamento, fiz toda a medida. E quando o cliente chegou, deu entrada na prefeitura, quando ele chegou no cartório, estava errada as medidas. Por quê? Porque no cartório estava uma medida e quando eu vi estava maior o terreno. E eu não sabia da retificação diária. Aí teve que fazer a retificação diária depois. Teve que fazer retificação diária depois. Então, assim, são coisas que na hora eu não tinha noção. E passa batido, né? E passa batido, que é tão simples, que às vezes você fica, depois eu fico, putz, eu não vi isso, eu não sabia que tinha isso, mas lógico que eu não ia saber, eu não tinha visto isso na faculdade, eu não tinha visto isso em nenhum canto, eu não tinha uma referência. Então, com certeza. O processo ficou muito mais fácil, né? Com certeza. E assim, eu nem vejo a gente como um culpado nessa área, porque, peraí, gente, quem falhou foi a faculdade não mostrar pra gente, né? Mas é um mercado que, justamente por não ter sido mostrado na faculdade, né? Ele é um mercado que tem muito espaço pra gente. São muitos imóveis irregulares. Hoje, eu imagino que você já deve estar assim. Hoje, quando você sai na rua, você já, de cara, você já fala, esse tá irregular, esse tá irregular, esse tá irregular, não é? Justamente. Já tá julgando todo mundo porque, peraí, esse aqui não tem recuo frontal, tá irregular. Esse aqui. Então a gente acaba tendo muito mais noção, a gente enxerga o mercado de forma diferente. E uma das coisas que você me falou que me chamou muita atenção, né, quando a gente conversou pela primeira vez, foi a questão de você ter parceiros que trabalham com você. Então, por conta da sua demanda, que você já tem aí muitos serviços, né, nas suas 3 áreas, né? Nas suas 3 áreas.
Então, você tem parceiros que trabalham com você. E achei fantástico você falar isso, porque às vezes tem muita gente que às vezes desiste de entrar porque fala, meu Deus, como é que eu vou fazer essa parte aqui? Como é que eu vou ter tempo para fazer essa parte? Você poderia falar um pouco sobre isso pra gente? Posso sim, vamos lá. O que é que acontece? Eu não gosto de fazer projeto. Nunca gostei, na realidade, na faculdade, de fazer a parte de projeto arquitetônico. Fiz, eu sei fazer. Fiz curso de AutoCAD na época, desenvolvia, mas eu não gostava. Não era algo que fazia meu coração vibrar. Né? Tanto que da engenharia, a única área que eu dizia que eu não gostava era de projetos. Então, eu sempre disse, eu faço, gente, eu gosto de tudo. Mas a única que eu não gosto é projeto. E quando eu comecei nessa parte de regularização, a gente tem que fazer um projeto arquitetônico. Então, e aí, como é que vai continuar? Eu fiz, não, mas vamos lá, vou dar um jeito. Então, tudo na minha vida é fluxo de processos, adoro. Então, eu gosto de organizar tudo, de passar. Então, outra coisa que eu gostava era fazer levantamento. Eu gosto de fazer o desenho à mão. Eu gosto de ir lá, eu gosto de fazer as medidas, que muita gente não gosta. Já fui contratada por outros engenheiros para fazer só o levantamento. E é tão bom, né? Eu amo também. Eu me amarro chegar lá no local, tirar as medidas e já tá pronto. É muito mais fácil, né? Muito mais fácil, porque não, já tá ali. É Ctrl+C, Ctrl+V. Você vai fazer só o desenho. Mas eu até gravei até um vídeo esses dias eu fazendo, desenhando, porque eu tenho muita paciência para essa área. Gosto bastante. Então, eu comecei a ver o quê? Como eu tinha outras empresas que me demandam muito tempo, eu não tinha o tempo dessa parte de digitalização. Como eu não faço muito, eu tinha que levar um tempo para até começar a aumentar a velocidade nisso. E eu não queria. Eu botei na minha cabeça, fiz, eu quero fazer, quero trabalhar, quero me tornar referência de regularização na minha cidade, mas eu não sou obrigada a fazer a digitalização. Então, o que é que eu fiz? Eu tenho amigos na área, outros engenheiros, uma amiga engenheira, outras pessoas, que eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a fazer o levantamento e passava para elas. Então, elas faziam a parte da digitalização desse levantamento. Ai, gente, começou um barulho, que eu acho que tá tendo uma reforma aqui no meu prédio. Não, não tem nada não. Pode. Vai estar incomodando não, né? Tranquilo. Tá. Então, vamos lá. Então, o que é que aconteceu? Elas começaram, aí eu fiz o meu primeiro, né? Só a documentação. Então, repassei para uma colega, fiz, tirei umas dúvidas, comecei a ver, poxa, errei essa medida. Vou lá de novo. Que o bom é que você pode errar e pode ir lá conferir as medidas que faltam. Não era nem errar, é esquecer, né? Porque às vezes a gente esquece uma medida, aí eu ia lá, ó, vou precisar ir de novo só para conferir uma medida. Ia lá, pegava a medida que eu não fiz. Fiz de novo, aí passava para ela. Então, a gente conseguiu fazer isso aí. Então, passei, ela fez super rápido. E o tempo que ela estava digitalizando, eu já comecei a ver o quê? Eu fiz, não, vou começar a crescer a empresa de regularização nesse âmbito. Por quê? Porque no período que ela está, eles estão, né? Quem quer que seja que eu passe ali, essa parte da digitalização, eu posso estar fechando mais contratos, eu posso estar fazendo outro levantamento, eu posso estar usando essa minha parte, essa minha área, que eu sou bastante comercial, bastante de venda, gosto de falar, estão vendo? Então, tá potencializando isso aí para prospectar novos clientes. Então, eu já comecei a trabalhar com esse fluxo de processos. Aqui no meu estado precisa do memorial também descritivo da obra. Então, eu já tenho outra engenheira, amiga minha, parceira, que ela faz. Então, no dia que eu vou fazer o levantamento, ela já vai comigo, que ela já me ajuda em algumas partes que eu vou precisar. E ela a gente já vê tudo e ela já vai e faz essa parte do escopo, né? De relação do memorial descritivo. Mas tudo, o meu trabalho consiste em quê? Em gerenciar. Eu amo gerenciar. Então, eu tô ali, mando para elas, confira, elas mandam para mim. Eu olho, não, altere isso, faça aquilo, bora mexer nisso. Então, a gente faz dessa forma e pronto. Depois eu só... Você sabe cobrar, você sabe falar o que precisa ser feito. E, cara, isso é demais, sabe por quê? Você, na verdade, você fez assim, ó, você pulou um passo, né? Que normalmente a gente faz assim, ó, a gente vai lá, faz o projeto, aí a gente começa a crescer. Você já pensou além, foi de verdade, foi muito legal. Porque em vez de você ter que, ele, às vezes, ficar muito tempo demandando ali, fazendo o projeto, você falou, não, em vez de eu melhorar nessa área, eu prefiro melhorar na captação, vou ter mais clientes, sei montar todo o processo e vou fazer isso a meu favor. E tá certo, porque é uma das melhores formas de você fazer a sua empresa crescer. Então, você acabou pulando, porque a gente às vezes fala assim, não, eu vou fazendo. E eu, na minha mentalidade, só pra você ter noção, eu ficava assim, gente, se eu colocar mais pessoas pra trabalhar comigo, aí eu falei, no final do mês eu vou ficar sem nada, e ficava assim na minha cabeça, só que cara, é uma sacada que depois você vê que você precisa ter mais pessoas, às vezes, trabalhando com você, pra você crescer. Como foi com você? Você pensou além, você falou, cara, se eu tiver mais clientes,
eu vou conseguir ter mais retorno financeiro. Se eu tiver mais clientes, eu faço a empresa crescer. E foi, assim, sensacional. E quando você me falou isso, foi demais. É muito legal pensar nisso, porque tem gente que fala, ai, meu Deus, eu às vezes não sei fazer projeto, o que vai ser da minha vida? O que eu vou fazer? Não tem como. E tem como, né? Dá pra viver assim, sem nenhum problema, né? Tem jeito para tudo. É aquela frase, né? Clichê, mas é a pura verdade. Sozinho a gente vai mais rápido. Mas com mais gente a gente vai mais longe, porque a gente consegue dividir os processos, consegue colocar nossa energia justamente onde a gente precisa, né? Então, Com correr atrás certeza. daquilo e ir direcionando, né, as atividades, cobrando, vendo a questão de prazos e dá tudo certo. Com certeza. E assim, o que que você vê da Catiúcia de antes de entrar no dicionário, né? Como é que ela era e o que que mudou para hoje? Qual que é o seu antes e depois aí do dicionário? Meu antes e depois, hoje eu já me sinto confiante. Antes eu ainda tinha receio. Confesso, eu até numa mentoria da gente eu disse, eu fiz, Bruna, eu quero ir, eu quero fazer, quero conversar com corretores, eu já tenho um passo a passo do que eu tenho que fazer. Aí você fazia, e você quer que eu fale o quê? Você já sabe o que tem que fazer. Então, assim, algumas coisas, às vezes a gente precisa de alguém para estar ali, para chegar e vai e faz, você já sabe. Você já se aprimorou. O que eu não sabia, o que eu tinha de deficiência, já tenho suporte seu. Eu já estou ali. Se você não souber, a gente está aqui para lhe ajudar. A gente está aqui. É um grupo realmente que não é só a Bruna que ajuda. Todo mundo está ali se ajudando. Né? É um ecossistema. Eu gosto de falar assim, que tá todo mundo ali unido, porque tem mercado para todo mundo. Eu acredito Exatamente. muito A gente nisso. não vê ninguém como concorrente, né? Justo, eu acredito muito, o meu propósito sempre foi esse, sabe? De ser o quê? Todo mundo tá no mesmo rio. Então, assim, quando a maré sobe, todo mundo sobe. Quando a maré baixa, todo mundo vai junto, descendo aí. Então, é justamente isso. A gente tá bem unido, tá em relação a isso, de um pró maior em comum, e que o mercado cresce, que a gente cresce, que todo mundo ganha. É um ganha-ganha para todo quanto é lado. Com certeza. E hoje é o seguinte, a frase para finalizar mesmo. Hoje pode vir qualquer processo aí de regularização que a Catiúcia resolve? Resolvo, com certeza. Pode Se mandar. eu ainda não souber, eu sei quem sabe. É só pedir um help, né? É só pedir um help lá no grupo, que todo mundo tá se ajudando. E resolve. Coisa boa, coisa boa. E eu acho que o que mais para as pessoas é inclusive isso, às vezes você não saber o processo. Porque depois que você sabe, você vê o que tem que ser feito, eu falo que é tipo andar de bicicleta. Quando você não sabe andar de bicicleta, você fica com medo. Ah, eu vou cair, eu vou cair. Depois você aprende, é só ir, É gente. Não tem. automático. É É, porque automático. o nosso medo é justamente nunca ter visto aquilo na vida. Então, quando a gente vê pela primeira vez, meu Deus, como é que vai ser minha vida agora? Se eu errar isso aqui, se o cliente falar mal de mim, meu Deus, como é que vai ser? Então, depois que você entende, é mais simples do que parece, né? Muito Então, mais. as imagina um bicho de sete cabeças, você vai lá fazer, cara, é muito mais simples do que parece, né? E assim, é um mercado muito bom de ser trabalhado, né? Com toda certeza, você tem vivido isso aí, eu tenho certeza que daqui para janeiro, né? Lá para janeiro, eu tenho certeza que a sua história já vai ser bem diferente, Bem né? Você diferente. já colocou metas aí na sua vida e com certeza vai te trazer resultado. Eu quero primeiramente agradecer por você ter tirado esse tempinho aqui para estar aqui com a gente, com certeza motivar a galera aí. Há muitas pessoas que às vezes pensaram em desistir, né? E ver histórias como a sua, que às vezes empreendia já em outras áreas. Ah, meu Deus, será que eu vou ter tempo? Então, a sua escolha foi, igual você falou, né? Ter ali um tempo de qualidade, ter uma qualidade de vida para realmente conseguir viver, conseguir empreender, melhorar o seu faturamento, né? E isso é o essencial, né? Se a gente estudou para isso, por que não, né? Por que não? A gente merece, né? Não, e outra coisa que eu acabei esquecendo de falar aqui. Venho de algumas áreas, né, da engenharia. E uma coisa é certa, na obra você pode fazer 99,9%. O engenheiro sempre é ruim. Sempre tem uma crítica. Por mais que você se esforce, você nunca consegue satisfazer o cliente, porque sempre ele vai ver alguma coisa que está errado. Você se estressa, você tudo. Na regularização, não. Todos os clientes que eu tenho, que eu faço, eu sou bem paga para aquilo. Eu estou ali, estou disposta. Não, pode falar comigo qualquer horário. Tiver alguma dúvida, tiver alguma coisa, pode falar comigo. No final, eles indicam. Eles estão ali agradecendo. Eles estão ali, ai, você é a melhor pessoa do mundo. Eles pagam bem e, assim, sai altamente satisfeito.
Não isso aí é tem muito satisfatório, né? justo, mais do que Porque qualquer outra coisa. Porque você se sente é, realmente realizado, que você fez algo. Porque na obra eu sempre senti um vazio nisso. De tipo, poxa, eu faço tanto, mas nunca é o suficiente. Por mais que eu exatamente. tivesse Eu ali, nunca é o vivenciei isso, suficiente. às vezes, até de outros profissionais falar da gente, né? Não só o cliente, mas às vezes outros Isso. profissionais, né? Porque cada um quer jogar a culpa para alguém, né? Eu acho assim muito tóxico essa área. Para mim, realmente, algumas coisas dá para levar, mas para minha saúde, realmente, tem algumas coisas que eu não encaro. Eu preferi minha paz de espírito de Justamente. E algo. eu pensei nisso também na minha vida. De verdade. Quando eu começava, eu ainda emitia o alvará de construção, eu ia acompanhar a obra. Aí eu ficava assim, gente, me desgasta demais. Me desgasta porque eu ia, às vezes, ali ter dor de cabeça demais com o cliente, ter dor de cabeça com a obra. Falei, cara, por que que eu não fico lá no escritório, eu atendo a regularização, eu tenho uma paz na minha cabeça? Claro que a gente vai envolver com burocracia, mas eu não preciso me desgastar tanto. E principalmente aqui, né? Não é só o corpo, gente, é o psicológico mesmo que é o que arrebenta, né? E o que não depende de você são os órgãos, né? A prefeitura, é o cartório. Então, tudo isso a gente já sabe prazo, a gente já explica para o cliente e o cliente já entende. Então, o que a gente faz, que vamos executar, vai ser perfeito. Mas o que vai demorar sempre é o órgão público. E aí já nem é culpa nossa, então o cliente Já vai não é entender nem culpa super. nossa. Pois é, justamente. Exatamente. Mas obrigada, viu, Catius? Foi muito bom trazer você aqui para contar um pouquinho mais sobre a sua história. Depois a gente vai ter que marcar outra aula, porque, né, afinal, dezembro já vai mudar muito essa história aí, né? Muito, né? Verdade. E aí depois eu compartilhar um pouco mais com a gente, mas foi muito bom. Obrigada por compartilhar, obrigada por ter tirado um tempinho, tá? Que Deus te abençoe nessa jornada aí, que venha muitas coisas ainda pela frente, pode ter certeza, seu esforço, você tá indo na direção correta e você tá fazendo o que tem que ser feito. Então não tem como dar errado, entendeu? Você vai ver que daqui a uns dias você vai colher muito mais disso. Você começou aí tem um mês praticamente e já tá Isso. colhendo frutos, você pode ter certeza. Escuta o que eu tô falando. Daqui a 3 meses você já vai ver que sua vida já vai ser totalmente diferente. Só que você continuar aí nessa mesma direção e com toda a persistência, com todo o seu esforço que você está fazendo, com certeza vai ter muito resultado. E obrigada por estar dentro do dicionário, por ter pessoas tão maravilhosas assim como você, que a gente. De verdade, são pessoas que a gente tem a sintonia, né? Igual ela falou, eu Isso. gostei de você porque você é doidinha. E isso é, Acelerada. e isso é legal, a gente ter essa coisa, né? Essa sintonia, às vezes de ver como a pessoa é ali de verdade, a gente acaba se comparando, né? Fala, ela é bem parecida comigo, então isso aqui faz sentido pra mim, né? Então, obrigada por compartilhar um pouco sobre a sua história, sobre a sua vida, né? E Deus te abençoe e tudo de bom pra você, viu? Conta comigo aí nessa jornada. Dona, obrigada, viu? Pelo carinho, pelas palavras e pelas mentorias e as aulas. Que Ave Maria, indescritível. Que coisa boa, fico feliz. Então, um beijo, fica com Deus, viu? Tchau, tchau. Tchau. Gente, então é isso. Mais uma história aí de sucesso para vocês verem, mais uma história para vocês entenderem que vocês também podem ter o mesmo resultado. Vocês também podem ter o mesmo resultado. Ela falou várias situações que, pra vocês terem noção, ela trabalha em outras áreas e consegue empreender nessa área. Tá começando agora e já tá tendo resultado. Começando agora nessa área de regularização de imóveis, né? Então é um mercado que tem pouquíssimas pessoas. Quem entra nesse mercado com certeza vai ter resultado. Ela já tá tendo. Então você imagina daqui a 2, 3 meses. E eu faço questão de trazer ela aqui depois para contar um pouco mais para vocês. Por quê? Porque eu tenho absoluta certeza do resultado, que ele vem. É literalmente aquela frase: um dia a conta fecha e fecha, entendeu? Não tem como dar errado.